quando da celebração nacional da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, na cidade do Porto, e antevendo a chegada do período da Quaresma, procurámos testemunhos que nos levassem à compreensão do sentido e propósito deste tempo e da forma como vivê-lo. Começámos por questionar o bispo José Jorge quanto ao propósito da Quaresma. A Quaresma é o tempo necessário para nós celebrarmos a Páscoa, ou seja, nós verdadeiramente não conseguimos assumir tudo aquilo que a Páscoa nos tem para dar se antes não tivermos um tempo de oração, um tempo de interiorização, um tempo de arrependimento também dos nossos pecados para podermos acolher a graça batismal de que a Páscoa também nos fala. Nesse sentido, a Quaresma, na tradição da Igreja, é um tempo de profunda interioridade que se sustenta em ritos muito concretos, iniciados já na quarta-feira de cinzas, no qual nós percebemos a nossa finitude, percebemos a nossa comum condição de pecadores e, nesse sentido, procuramos depois, ao longo do simbólico tempo de 40 dias, nós, tal como Cristo também no deserto, nós nos podermos abrir a uma interioridade, a uma comunhão com Deus, de uma relação que percebemos que é necessária, no acolhimento, de abrirmos a nossa vida a Deus. Acima de tudo, é abrirmos a nossa vida a Deus, expormos os nossos pecados mais profundos, no sentido de deixarmos que Deus também nos conduza, que Deus nos oriente. E isso é feito a nível quaresmal através de vivências de estudo bíblico, de grupos que se reúnem, da prática também do jejum, e jejum entendido como uma privação consciente daquilo que é supérfluo na nossa vida. E, portanto, a Quaresma chama-nos a uma dimensão, a uma conversão interior e espiritual, nossa com Deus, uma conversão também nossa com o nosso próximo e também uma dimensão de conversão à própria criação. Fazer também da Quaresma um tempo de conversão e de arrependimento de tudo aquilo que nos tem separado da criação de Deus. E aí lembramos dos nossos pecados para com o meio ambiente, para com a criação. Portanto, a Quaresma tem uma dimensão holística. Eu examino-me a mim próprio, deixo que Deus me examine a mim próprio, ao mesmo tempo também abro uma relação com os outros na prática da caridade, da prática de uma solidariedade ativa e abro-me também à relação com a criação que me rodeia, na escuta da natureza, dos seus gemidos particularmente, que são gemidos que também expressam o meu pecado, o nosso pecado. Por isso a Quaresma é um tempo extremamente desafiante que tem que ser vivido para depois, como eu disse inicialmente, podermos também celebrar a Páscoa de Jesus Cristo. 40 dias é o tempo dado ao cristão para preparar a Páscoa. 40 dias e 40 noites jejuaram Moisés e Jesus para se prepararem para a sua missão. 40 dias são os necessários para preparar e acolher a maior das festas cristãs. Se é importante o para quê, também o é o como. É preparar-nos para o momento que é o mais importante na Igreja de Cristo. Viver a perda e perceber e dar graças a Deus pelo aquilo que Ele nos deu, a vida em Jesus Cristo, a salvação em Jesus Cristo. É preciso olharmos para dentro. É preciso olharmos para dentro para depois podermos olhar para fora. É preciso percebermos o que é que há que transformar, porque o tempo de Quaresma é também um tempo de preparação. O que é que temos para mudar dentro de nós, o que é que podemos transformar, o que é que queremos e o que é que estamos dispostos a fazer para depois começar uma nova caminhada e um novo recomeço. Porque acaba-se um período em que chegou o fim da vida de Cristo, mas depois começa a nova vida. E com Ele nós também começamos uma nova vida. E este recordar esta entrega de Jesus ano após ano é também uma oportunidade para nós recomeçarmos e começarmos uma nova caminhada, pensarmos em novas coisas, alargarmos os nossos horizontes e não ficarmos no mesmo. A vivência da Quaresma é fundamental para que a experiência da Páscoa não seja mera contemplação, mas um evento transformador e gerador de esperança. Falando com a pastora Patrícia Marques,
procuramos um exercício para a vivência deste tempo. Um exercício que nós precisamos voltar a fazer é o exercício do silêncio. Algumas pessoas elas não suportam o silêncio. Eu inicio falando do silêncio porque é quando nós nos aquietamos para ouvir o que Deus tem a falar conosco. A Quaresma é um tempo, então, de introspecção, olharmos para dentro de nós e avaliarmos. Não tem sentido da Quaresma se ela for só um ato dentro do calendário litúrgico e a Quaresma passar por nós. Nós temos que passar pela Quaresma e olhar, então, essas sinalizações do que permite. O que nós estamos, depois que então passamos pela Quaresma, como que nós vamos fazer este caminho de nós nos doarmos, de nós estarmos juntos, de nós nos suportarmos. Eu entendo que a Quaresma, e tudo nos ajuda, o calendário litúrgico, as cores litúrgicas, para quem entende isso, que é daquele momento tão difícil, no momento em que vai chegar a paixão, a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, tem um caminho pedagógico, educativo, que nos ajuda. Mas, se nós não passarmos e não olharmos para a importância da Quaresma, que já falei, que é a introspecção, passa a ser um ato apenas religioso, um ato em que nós não damos muito valor. Eu entendo, acho que a palavrinha que fica aqui é essa introspecção de nós olharmos para nós, de nós nos silenciarmos para ouvir o que Deus quer. E muitas vezes o que Deus quer não é aquilo que nós queremos. Então é esse ato de resiliência, de humildade, de obediência a Ele.